Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui dar continuação às nossas videoaulas, nosso curso. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis e tipos de dados, tá? É uma aula em retrospectiva para aprofundarmos os conhecimentos que já foram adquiridos nas aulas anteriores, ok? Bem, eu tenho aqui nosso Visual Studio aberto. Eu vou aqui criar o nosso ficheiro app.py para nós escrever nosso código em Python, tá? Vou aqui minimizar aqui essa janelinha, ok? Vou aqui aumentar o tamanho. Vou aqui aumentar o tamanho do texto. Ok, bem, nas aulas passadas nós vimos que eu dizia que uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um determinado tipo de dado, tá? Então eu vou, por exemplo, aqui escrever o seguinte dado, tá? Vou escrever aqui, por exemplo, Alice, tá? Que é nome. Esse tipo de dados Alice representa um nome, tá? Por ser um conjunto de caracteres de texto, então eu devo guardar esse dado dentro de uma variável. Essa variável é chamada de nome. Então, nome igual a Alice. Feito isso, estamos a dizer para o computador reservar um espaço na memória RAM, e esse espaço irá se chamar nome, e irá guardar o nome Alice nesse espaço, tá? Então, podemos fazer o mesmo para a idade dessa pessoa. Por exemplo, aqui podemos digitar a idade igual a 25. E, por exemplo, a altura, a altura é igual, bem, podemos escrever, por exemplo, a altura é igual a 1.70. Reparam que nós aqui temos três tipos de dados. Temos um tipo de dado que é escrito por texto, que é o nome, Alice. Temos outro tipo de dado que representa a idade, que é escrito, temos o número 25, que representa o número inteiro. E temos um outro dado, que é a altura, que nós atribuímos o valor 1.70, que representa dados de ponto flutuante, ou números decimais, ou simplesmente dados do tipo float, ok? Deixa-me aqui escrever, são dados do tipo float. E aqui nós temos dados do tipo inteiro, tá? E aqui nós temos dados do tipo texto ou string. Ok, se nós pretendemos que o computador exiba esses dados na tela do computador, simplesmente vamos à busca da função print, e aqui dentro de parênteses curvos vamos escrever o nome da variável que pretendemos extrair o dado, tá? Print nome, e aqui print idade, e ainda print altura, tá? Vou salvar, vou executar aqui o nosso aplicativo e teremos aqui a saída, tá? Alice 25 1.7. Então temos aqui esses dados. Interessante, não é? Então o que nós temos aqui, nós definimos três variáveis e cada uma dessas variáveis atribuímos um diferente tipo de dado. Adicionamos um texto, que nós chamamos de string, adicionamos o número 25, que é um número inteiro, e adicionamos 1.7, que são dados com ponto flutuante, ou dados do tipo float, tá? Então, a princípio, nós aqui temos três tipos de dados. String, que representa texto, e devem ser escritos todo o texto entre aspas, como por exemplo, temos o nome de uma pessoa, o nome de um país, o nome de uma cidade, e por ali adiante, ou mesmo um texto inteiro. Ainda temos a idade, que representa os números inteiros, e ainda os números decimais, que nós chamamos de dados do tipo float, ok? Então vamos ver então agora um exemplo, tá? Criar um programa que imprime o seu nome e a sua
idade, tá? Então vamos fazer aqui uma alteração. Vou escrever, por exemplo, aqui meu nome. E aqui vou escrever, por exemplo, o meu nome, tá? Ok. A minha idade. Minha idade, por exemplo, 30. E depois vou imprimir esses dados, tá? Print. Meu nome e minha idade é minha idade. Fecho aqui parênteses, tá? Vou diminuir aqui o tamanho, tá? Então temos aqui o nosso código, tá? Print meu nome é meu nome, vírgula, e minha idade é minha idade. Vou aqui adicionar 2 pontos, por exemplo, e aqui também 2 pontos, tá? Vamos lá executar para ver como é que ficou o nosso código. Meu nome é Dianguila e minha idade é 30, tá? Perceberam? Então nós numa função de impressão de print, nós podemos misturar string com valores armazenados em variáveis, ok? Tá? E ainda nós também podemos calcular, por exemplo, a soma de 2 números, tá? Vamos aqui, por exemplo, criar um programa, tá? Vou copiar aqui, que temos no bloco de notas. Vou eliminar aqui. Vou, por exemplo, escrever o seguinte. Ok. Aqui está. Ok. Criar um programa que calcula a soma de 2 números e imprime o resultado. Bem, para nós criarmos esse programa que calcula a soma de 2 números, primeiro temos que ter os números a serem somados, tá? Então, vamos declarar que a variável, por exemplo, número 1 será igual, por exemplo, a 5. E número 2 igual, por exemplo, a 10, tá? Então, agora vamos calcular a soma. Para calcularmos a soma, vamos definir uma nova variável que irá armazenar o resultado dessa soma, a soma desses 2 números, tá? Então, a variável soma será igual a número 1 mais número 2. Ok? Então vamos agora, já temos o valor impresso, vamos então imprimir o valor da soma. Print soma. Mas vamos ser mais aqui comedido, vamos escrever o seguinte: print, tá? A soma de vírgula, vamos escrever, por exemplo, aqui número 1, vírgula, vamos abrir novamente aspas, ou seja, i, vírgula, número 2, vírgula, vamos aqui, vamos abrir aqui aspas, digitar vírgula, soma, e fechamos chavetas, tá? Então temos aqui a soma de número 1, aqui na variável número 1 será substituído pelo valor 5, e aqui em variável número 2 será substituído pelo valor 10, tá? Vou eliminar aqui este terminal, vou aqui agora executar. Temos aqui a soma de 5 e 10 é 15, tá? Bem, esses valores, né, nós inserimos esses valores previamente no nosso código, mas suponhamos que nós pretendemos que os valores a serem somados sejam digitados pelo usuário. Como é que nós devemos fazer isso? Vamos alterar aqui o nosso código. Em vez de nós definirmos o valor 5, vamos definir aqui uma instrução, tá?
na qual o usuário poderá digitar o valor que pretende somar, tá? Digite o primeiro número, tá? E aqui no número 2, na variável número 2, vamos fazer o mesmo para o segundo número. Input, digite o segundo número, tá? Reparo que vai dar um erro, tá? Eu vou aqui, por exemplo, eliminar este terminal. Vamos lá executar. Ele digita o primeiro número, ou por exemplo, digitar o número 6. Enter. Digita o segundo número, número 8. Enter. Ele diz a soma de 6 e 8 é igual a 68, tá? Ele não somou, ele simplesmente concatenou, ou seja, ele uniu o número 6 e o número 8. Por quê? Porque desse jeito que nós programamos aqui, o computador irá interpretar que o valor digitado nesta solicitação será armazenado como uma string, tá? Como um texto, conforme nós vimos em instantes. Por isso é que aqui ele simplesmente, em vez de somar o 6 e 8, ele uniu os dois números, por isso é que temos aqui o número 68. Para o computador somar, nós devemos dizer que o valor digitado pelo usuário representa um número inteiro. Para isto, vamos aqui transformar em inteiro, ou converter em inteiro, o valor a ser digitado pelo usuário. Simplesmente digitamos aqui, entre parênteses, o valor int, tá? Ou seja, a função int de conversão. Vamos aqui fazer isso. E aqui vamos fechar parênteses, tá? Feito isso, vamos executar novamente. Vou eliminar aqui o terminal. Vamos executar. Digito o primeiro número. Vou digitar, por exemplo, 6. Ele deu aqui um erro. Sim, aqui deu um erro. O que nós estamos a fazer aqui é que nós não solicitamos para permitir a entrada de dados. Então aqui faltou o texto input, tá? Faltou int. Vamos escrever input. Vamos abrir aqui chavetas, ou seja, parênteses. Pois, agora está. Vamos lá eliminar esse terminal, executar. Digito o primeiro número, número 6. Digito o segundo número, número 8. Temos aqui a soma de 6 e 8 é 14. Deu certo, ok? Então, até a próxima aula. Até já.